Olá pessoal, boa noite, espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós vamos começar nossa aula estudando o equilíbrio químico. Vamos ver alguns conceitos básicos hoje. Nas próximas aulas a gente vai ver alguns tipos de equilíbrio, algumas situações, tá bom? Então vamos lá. Antes de estudar o conceito de equilíbrio, a gente precisa entender que algumas reações elas se comportam de forma irreversíveis. São aquelas reações como, por exemplo, uma explosão, uma reação de combustão. Ela só ocorre num sentido. Depois que ela ocorre, você não consegue voltar os produtos que foram formados voltar a ser reagente. Então, essas reações são tidas como reversível, como por exemplo, a queima do papel. O papel vai reagir com o oxigênio do ar, não é isso? E vai produzir gás carbônico e água. Você não consegue fazer essa reação voltar no sentido original, transformar gás carbônico e água em papel e oxigênio. Então esse tipo de reação, reações de combustão, por exemplo, essa explosão que teve lá no Líbano, são reações irreversíveis, tá bom? Mas existem muitas reações na química que a gente chama de reações reversíveis. São aquelas reações como, por exemplo, o dióxido de nitrogênio gasoso produzindo tetróxido de nitrogênio, N2O4 gasoso. Essa reação aqui é uma reação reversível. O dióxido de nitrogênio ele é castanho escuro, é um gás castanho, e o tetróxido de nitrogênio é incolor. O normal seria que, se essa reação fosse reversível, eu teria nos meus reagentes um gás castanho escuro, e com o passar do tempo a cor mudaria para incolor, ficaria transparente. Mas com o passar do tempo não é isso que acontece. Ele vai ficando clarinho, clarinho, e vai chegar um ponto que ele não vai mais mudar de cor. Por que isso ocorre? O dióxido de nitrogênio vai formar o tetróxido. Então essa reação vai acontecer nesse sentido, mas a partir de quando o tetróxido for formado, ele começa a gerar também dióxido de nitrogênio, a reação no sentido inverso. E essa reação vai ocorrendo até chegar numa situação de equilíbrio, que é a situação onde a velocidade com que dióxido de nitrogênio produz tetróxido é a mesma velocidade com que tetróxido produz dióxido, ou seja, a gente tem uma situação de equilíbrio dinâmico. O dióxido não deixa de produzir tetróxido, nem o tetróxido deixa de produzir dióxido, eles estão produzindo na mesma velocidade, e aí a gente não vê diferença. O frasco com esses gases vai ficar de uma cor intermediária entre o incolor e o castanho, que vai ser um castanho bem claro, tá bom? Então, reações irreversíveis são reações onde um dos reagentes é consumido totalmente, tá bom? Não tem como voltar, enquanto que nas reações reversíveis, onde um dos reagentes vai formar o produto, mas o produto, com o passar do tempo, vai também ser um novo reagente para formar o produto inicial, o reagente, tá bom? Essa reação vai acontecer em dois sentidos. Preste atenção aqui, a gente tem essa seta única, ela indica reações irreversíveis, e a gente tem essa seta dupla. Essa seta dupla vai indicar reações reversíveis, onde o sentido 1 vai ser chamado de sentido direto, reagente formando o produto, e o sentido 2 vai ser sentido inverso. O produto agora passa a ser reagente e vai produzir um novo produto que era o reagente no sentido direto. Tá entendido? Então vamos observar essa reação aqui. Por exemplo, no início, eu vou ter uma quantidade X de mols de gás de monóxido de carbono reagindo com a quantidade X de dióxido de nitrogênio, e não vai ter nenhum dos produtos, né? No início da reação eu só tenho reagente. Com o passar do tempo eu vou ter que vai reagir uma quantidade Y, tá bom? Então eu vou ter Y aqui nos produtos. No final eu vou ter X menos Y, X menos Y, aqui eu vou ter Y e aqui eu vou ter Y. Esse final aqui eu chamo situação de equilíbrio, tá bom? Então, observando em gráficos, o que foi que aconteceu? A gente vai ter
que no início a gente só tinha reagente. Então, e com o passar do tempo, esse reagente foi diminuindo. Enquanto que no início a gente não tinha nada de produto, e com o passar do tempo, os produtos foram aumentando até chegar a ficar constante. No final a gente só vai ter x menos y de reagente e y de produto. Essa concentração não vai mudar, mas lembre-se, reagente vai continuar produzindo o produto, mas a concentração vai permanecer constante. Por quê, professor? Por causa dessa setinha aqui. Ela vai acontecer nesse sentido. Os reagentes estão produzindo CO2 e NO2, mas também com o passar do tempo, o CO2 e o NO2 também vai produzir agora os reagentes, entendeu? Então, as concentrações com o passar do tempo não vão mais mudar, vão permanecer constante, porque a velocidade em que os reagentes são produzidos é igual à velocidade com que os produtos estão produzindo agora os reagentes, entendeu? Então, a partir daí, a gente pode calcular a lei de velocidade no sentido 1 e no sentido 2. A lei de velocidade no sentido 1 é igual a constante vezes... constante no sentido 1, né, vezes a concentração dos reagentes, CO e NO2. Tá bom? E a velocidade no sentido 2 vai ser a constante, não é isso, vezes a concentração dos produtos, que agora é reagente, no sentido 2. CO2 vezes concentração do NO. Então, de posse dessas velocidades, eu tenho que no equilíbrio, a velocidade no sentido 1 é igual à velocidade no sentido 2. Então, quem é V1? V1 é igual a constante 1 vezes a concentração do NO2 vezes a concentração do CO, não é isso? E quem é o V2? V2 é igual a constante 2 vezes a concentração do CO2 vezes a concentração do NO. Então, se as velocidades são iguais, eu posso igualar esses termos. Então, como V1 é igual a V2, então K1 vezes NO2 vezes CO, concentração de CO, vai ser igual a K2 vezes concentração de CO2 vezes concentração de NO, não é isso? Então, eu organizando essa equação, colocando as constantes de um lado e as concentrações de outro, eu vou ter que K1 sobre K2 é igual a concentração de CO2 vezes a concentração de NO dividido pela concentração de NO2 vezes a concentração de CO. Essa constante, levar para cá, essa constante K1 sobre K2, eu vou chamar ela de Kc, constante de concentração. E essa constante de concentração vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá bom? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E esse Kc é a constante de equilíbrio em relação às concentrações. E essa equação é a equação do equilíbrio em relação às concentrações, pessoal. Tá bom? Então, resumindo, eu digo que em uma reação A mais Bzão, produzindo Czão mais Dzão, onde essas letras minúsculas são os coeficientes e as maiúsculas as substâncias, eu tenho que a constante de equilíbrio em relação às concentrações vai ser quem? A concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes
dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Então, pessoal, essa aqui é a equação do equilíbrio, tá bom? Em relação a quem? As concentrações. E ela depende da temperatura e as substâncias precisam estar no estado aquoso ou gasoso, tá bom? Eu tenho também, pessoal, a minha constante de equilíbrio em relação à pressão parcial dos gases, que é o famoso Kp. A gente calcula, pessoal, semelhante ao Kc. Kp vai ser quem? A pressão parcial dos gases que estão no produto elevado ao seu coeficiente vezes P de D elevado a Dzinho, dividido pela pressão parcial dos gases que estão nos reagentes, Pb vezes Dzinho, tá bom? Essa é a fórmula da constante de equilíbrio em relação à pressão parcial dos gases que fazem parte da reação. Para fazer esse cálculo, as substâncias precisam estar no estado gasoso, tá bom? Só entra quem está no estado gasoso. E vale lembrar que da equação geral dos gases, que vocês estudaram lá no ensino médio, PV é igual a nRT, tá bom? E a partir dessa relação de volume de mol, eu posso dizer que P é igual a nRT sobre V. Esse N sobre V aqui, pessoal, é a molaridade, não é isso? Então eu posso dizer que P é igual a concentração molar de alguém vezes R vezes T. Se eu tenho essa relação aqui da pressão com a concentração, eu posso fazer a relação entre o Kp e o Kc. Vou mostrar para vocês só a equação dessa relação. A gente não vai deduzir não. Então a relação vai ser que Kp é igual a Kc vezes RT elevado a delta N, sendo que delta N vai ser igual aos coeficientes dos produtos menos os coeficientes dos reagentes, tá bom? Vai ser a soma dos coeficientes do produto menos a soma dos coeficientes do reagente, tá bom? Então, para encerrar a aula de hoje, a gente vai ver o deslocamento do equilíbrio. Então, o deslocamento do equilíbrio é toda e qualquer alteração de velocidade da reação direta ou da reação inversa, provocando modificações nas concentrações das substâncias e levando o sistema a um novo equilíbrio. Qualquer perturbação ao meio que vá promover uma alteração na velocidade, ou no sentido direto ou no sentido inverso, que vai conseguir fazer com que esse equilíbrio seja alterado. Que tenha um novo equilíbrio. Eu perturbo o meio sai do equilíbrio e ele vai ter um novo equilíbrio. Então, quais são os fatores que vão alterar esse equilíbrio? A alteração da concentração de qualquer um dos participantes do equilíbrio. Se eu alterar a concentração de qualquer um dos participantes, eu altero o equilíbrio. A influência da pressão total do sistema. Se eu altero a pressão do sistema, eu altero com certeza o equilíbrio. E a influência da temperatura. Se eu altero a temperatura, dependendo da reação, se ela é endotérmica ou exotérmica, eu também vou alterar o equilíbrio. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Leia o material que está na plataforma e resolva as questões. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.